Olá, essa aula é sobre BJT. Antes da gente falar sobre BJT, eu vou falar sobre transistores de forma geral. O transistor é um componente com três terminais que tem o objetivo de controlar alguma coisa. Ele normalmente é um sistema de controle. Ah, Você tem vários tipos de transistor, por exemplo, esse aqui que é de mais alta potência, esse aqui de mais baixa potência, ou esse aqui de potência ainda mais baixinha, SMD, né? Montagem de superfície. Tem duas formas de você usar o transistor. Você pode usar como chave eletrônica ou como amplificador. Como chave, você tem uma corrente pequena controlando uma corrente grande, ou uma energia pequena controlando uma energia grande. E como amplificador, é mais ou menos a mesma coisa. Um sinal pequeno é transformado num sinal maior. Existem vários tipos de transistores, dentre os quais a gente pode citar o BJT, que é isso que a gente vai ver agora, e o FET, que é o transistor de efeito de campo. O BJT ele é mais rápido para ligar e desligar, e maior potência, mas o FET ele isola melhor o controle da saída. O FET ele é mais barato, inclusive é o transistor mais comum hoje, apesar do BJT ainda tem várias aplicações. Transistores, então, BJT. O BJT ele é um transistor com três materiais, N, P, N, ou PNP. São três blocos de semicondutor. Cada bloco tem um nome: o emissor, a base e o coletor. Como são três blocos, você tem duas junções. Aqui, por exemplo, é uma junção NP e uma junção PN. O emissor ele é densamente dopado, então ele tem muitos elétrons aqui, né? Porque ele é material N, então ele tem muitos elétrons aqui. A base P é dopada levemente, então ele tem aqui falta de elétrons, mas pouco, né? E o coletor ele é levemente, quer dizer, mediamente dopado, e ele também é mais largo porque normalmente é onde se dissipa energia, né? Você dissipa mais energia no coletor. Então é assim, um transistor são três blocos de material semicondutor alternados, né? NPN ou PNP. Então tem o transistor NPN e o transistor PNP. Então estão aqui os dois. Aqui é o NPN e aqui é o PNP. Como eles são duas junções, né? E um diodo é uma junção PN, como se você tivesse dois diodos reversamente, né? Aliás, desculpa, em sentido inverso. Né? No transistor NPN você tem esse diodo para cima e esse diodo para baixo, e no PNP é o contrário. Então isso daqui é um modelo para entender como um transistor funciona. Veja bem que um transistor não pode ser formado por dois diodos. A gente só usa esse método aqui para entender como é que o transistor funciona. Né? Então, como o transistor nesse modelo pode ser visto como dois diodos, né? Então é um diodo NP e o outro PN. O diodo de baixo é chamado diodo base emissor e o diodo de cima é chamado diodo base coletor, certo? Então, como que o transistor funciona? Como você tem dois diodos, né? Como o transistor pode ser visto como dois diodos, então, por exemplo, esse aqui, você tem dois diodos em sentido inverso, né? Dois diodos em sentido inverso. Como você tem dois diodos em sentido inverso, você pode polarizar os dois reversamente, ou os dois diretamente, ou um reverso e outro inverso. Tem quatro possibilidades. Né? Aqui a gente vai cobrir as duas possibilidades mais óbvias,
que é colocar os dois diretamente ou os dois reversos. Se você botar os dois diretamente, você tem uma condução nesse sentido aqui e uma outra condução aqui, nesse sentido aqui, ó. E nesse caso, o transistor funciona como se fossem dois diodos. Não tem nada de diferente aqui, nada de correto acontece. Isso aqui não serve para nada. Se você colocar os dois diodos reversamente polarizados, então isso significa que não tem condução nesse sentido e não tem condução nesse sentido. E aí o transistor também funciona como dois diodos e também não serve para nada. Então, para o transistor funcionar, eu preciso colocar um diodo diretamente e o outro reverso. Então é isso que eu fiz aqui. Esse cara aqui está conduzindo diretamente. E esse aqui está reverso, olha só. Então esse aqui está o negativo no negativo e o positivo no positivo, ou seja, ele está conduzindo diretamente, né? E esse aqui está ao contrário, ó, positivo no negativo e negativo no positivo. Então você está com esse aqui é reverso, né? Ele não conduz. Quando você liga isso aqui dessa forma, como você liga isso aqui dessa forma, você acha que o que vai acontecer é o seguinte: você acha que esse aqui vai conduzir e esse aqui não vai conduzir, então vai ficar igual a dois diodos novamente. Mas não é isso que acontece. Se fosse isso que acontecesse, não ia servir para nada também. Mas não é isso que acontece. Quando você liga isso aqui, acontece uma condução aqui nesse sentido. Quando os elétrons chegam aqui, nessa região aqui, o emissor, eles podem passar para a base e voltar aqui para a direção normal, que é a direção do diodo diretamente polarizado. Mas esses elétrons são atraídos pelo coletor, porque essa região aqui é bem pequena, bem curtinha, bem fininha e bem mal dopada. Então o que acaba acontecendo é que esses elétrons migram para o coletor e ao invés de ter uma corrente circulando só aqui, passa a ter uma corrente grande circulando de emissor para coletor. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: há uma corrente pequena circulando aqui, que é o diodo normal, né? E uma corrente grande circula nessa direção, que era uma coisa que não era esperado no modelo de dois diodos, né? E isso é útil. Por quê? Por que é útil ter uma corrente aqui grande que aparece de emissor para coletor? É útil pelo seguinte: imagina que você pega o circuito anterior, que aparece a corrente grande, e você desconecta a base. Você desliga a base. Quando você desliga a base, a polarização direta que tinha aqui e a polarização reversa que tinha aqui, elas somem, porque você não tem a tensão aqui no centro para poder fazer a polarização. E aí o que acaba acontecendo? Essa corrente grande que existia antes, ela não existe mais. Então você não tem condução nesse sentido aqui. A gente diz que o transistor então está desligado quando isso acontece. Se você reconecta a base, aparece novamente a corrente grande. Ou seja, essa corrente grande de emissor para coletor, ela é controlada pela base. Só que na base você tem uma corrente pequena, uma corrente bem pequena. E essa corrente aqui é uma corrente grande, que é exatamente como um transistor funciona. Uma corrente pequena controla uma corrente grande. Então, a presença ou ausência da corrente pequena controla a corrente grande. E por que isso é útil? Em eletrônica, às vezes você tem um sensor pequenininho ou um switch pequenininho,
alguma coisa que não pode passar muita corrente, ou que não dá muita corrente. E você precisa pegar esse sensor, esse switchzinho, esse botãozinho, e você precisa alimentar um motor com ele. Né? Então você não pode fazer um circuito em série simplesmente para ligar. Né? Então você não poderia fazer um negócio assim, né? E, por exemplo, pegar uma fonte, colocar aqui um sensorzinho e ligar o motor. Por quê? Se esse sensorzinho aqui ele entrar em curto para poder ligar o motor, vai passar pelo sensor toda a corrente do motor. E você não quer que isso aconteça. O transistor ele permite que pequenas correntes vindos de sensores pequenos, de chaves pequenas, de sinais pequenininhos, antena, por exemplo, alguma coisa que é recebido via antena, alguma coisa que é recebido via luz, é, permite que pouquinha corrente, bem pouquinha energia, controle uma corrente grande, de maior energia, que vai ligar um motor, que vai ligar uma lâmpada, alguma coisa maior. Né? Então, é assim que o transistor funciona e é assim que o BJT funciona. Vamos para os símbolos e para as correntes. Né? Quando você desenha circuitos assim, com blocos NPN, você usa o sentido real da corrente, que é do negativo para o positivo. Está vendo essa corrente aqui? Ó? Ela está circulando do negativo para o positivo. Mas quando você desenha o símbolo do transistor ou qualquer outro circuito real, você não usa sentido, ou qualquer outro circuito com símbolos, você não usa o sentido real da corrente. Você usa o sentido convencional. Então, o sentido convencional da corrente, a corrente vai do mais para o menos. Tá vendo? Do mais para o menos. Então, é por isso que a gente inverteu aqui as correntes. Tá vendo? A corrente que era para cá passou a ser para o outro lado. E agora sempre a gente vai usar sentido convencional, não vai usar mais sentido real. Ou seja, a corrente ela era do emissor para o coletor, no sentido real da corrente. Mas no sentido convencional ela é do coletor para o emissor. Então esse aqui é o sentido convencional da corrente, do coletor para o emissor. Você vê que os nomes dos terminais do transistor foram dados por físicos. Então o emissor emite elétrons. Os elétrons vão para lá e são coletados aqui no coletor. Né? No sentido convencional, isso não faz muito sentido porque a corrente é no sentido contrário, né, do correto. Né? Mas mesmo assim, a gente vai usar sentido convencional, porque ele é o sentido usado em esquema, circuito, projeto, qualquer coisa. Então, no sentido convencional, que é o que a gente vai sempre usar, é esse esquema aqui, ó, isso aqui. Isso aqui é o sentido convencional. Né? Então vamos falar o seguinte agora, sobre o símbolo e sobre as correntes. Como o transistor tem 3 terminais, você tem 3 correntes, base, emissor, coletor. E como essas duas correntes entram, né, elas entram no transistor e essa corrente sai, então você pode dizer, por Kirchhoff, que essa corrente que sai é a soma das correntes que entram. Então, IE é igual a IB mais IC. IB é a corrente da base, IC é a corrente do coletor e é a corrente do emissor. Como a corrente da base é pequena, essa corrente aqui é pequena. Então, você pode dizer que essas duas são praticamente iguais, são próximas. Por quê? Porque IC mais uma corrente bem pequenininha dá IE. Então, basicamente, IE é igual a IC. A gente vai sempre usar IE igual a IC em todas as nossas análises, porque a gente está imaginando, então, que entra uma corrente pequena e aqui circula uma corrente grande, que é basicamente a mesma dos dois lados. IC é basicamente igual a IE. Né? Então, vamos falar sobre αCC. αCC é a relação entre a corrente de coletor
e a corrente de emissor. Essa que eu falei que são basicamente iguais. A alfa CC, então, tende a 1. É praticamente igual a 1. É sempre um pouquinho menor que 1. Né? Então é 0,98, 0,95, 0,99, coisa assim do gênero. Alfa CC não é muito usado na prática, mas se você vê em algum manual, algum livro, a relação alfa do transistor significa a relação entre as duas correntes são muito próximas. Né? O quão elas são próximas, basicamente, isso significa. Beta CC é um parâmetro do transistor, esse é útil porque esse você encontra nas folhas de dado e em vários outros datasheets de transistor, né? E ela é a relação entre a corrente IC, que é a corrente grande, dividido pela corrente IB, que é a corrente pequena. Então, se você dividir a corrente grande pela corrente pequena, você tem uma relação beta. Os transistores normalmente têm uma relação beta de 50, 100, 200, 300, 500, por aí. Alguma coisa entre 50 e 500. Ou seja, a corrente grande que circula aqui, né? E a corrente pequena que tem aqui. Então, essa corrente pequena, ela é mais ou menos 500 vezes, 50 a 500 vezes maior que a corrente grande. E nisso você tem o beta, né? O beta é que diz quantas vezes a corrente grande é maior que a corrente pequena naquele específico transistor. Existe uma relação entre alfa e beta. Você pode usar essa fórmula aqui para converter. Se você tiver o alfa, você pode ter o beta. Isso não é muito útil porque ninguém usa o alfa praticamente, todo mundo sempre usa o beta, mas se você tiver um, você pode ter o outro. Aqui tem um exemplo em que o alfa é 0,98. Então, se o alfa é 0,98, o beta pode ser calculado para ser 49. Então, o alfa é sempre valor próximo de 1. Né? E o beta é um valor alto, 50, 100, 200, 300, por aí. Aqui tem um outro exemplo. Se o beta é 100, o alfa é 0,99. Então, aqui está a fórmula para você obter o alfa a partir do beta. Como eu falei, não é muito útil, porque o beta é que realmente se usa. O alfa se usa muito, muito pouco, mais em livros e área acadêmica. Né? O transistor como um componente ativo. O transistor funcionar, você tem que ter o diodo emissor base polarizado diretamente e o diodo base coletor polarizado reverso. Tem que ter isso para que o transistor funcione, ou seja, o transistor não funciona sozinho. Para o transistor funcionar, você tem que ter um circuito para fazer os dois serem polarizados na forma correta. Né? E quando você tem essas condições, o transistor é um componente ativo, ou seja, ele funciona fazendo um controle, a base controla a corrente de coletor. Né? E uma coisa que ele consegue fazer é amplificar também o sinal. Então, você entra com um sinal na base e você pega o sinal no coletor amplificado, porque ele é amplificado beta vezes. Né? Então, você pode usar o transistor também como um amplificador ou como um controle. Uma corrente pequena controla uma corrente grande. Né? Aqui tem as curvas de transistor. Né? Então, se você olhar aqui, os transistor tem beta 100. Né? Você entra com 10 micro e sai com 1 mili. E você vê que é basicamente a corrente fixa, né? Desde aqui até aqui. Então, essa é a região que o transistor está funcionando corretamente. Nessa região aqui, você não consegue polarizar o transistor, e nessa região aqui é a ruptura em que o transistor queima. Esse gráfico aqui é muito famoso. São vários gráficos, na verdade. É um gráfico para cada valor de corrente. Né? Então, esse gráfico aqui é para 10 microampere, 10 micro vezes 100 dá 1 mili. Aí esse outro gráfico é para 20 microampere, dá 2. Esses gráficos são úteis se você quiser saber qual é o exato valor
da corrente de coletor. Então, esses gráficos eram usados em papel milimetrado antigamente, e você vinha com a régua e media para saber exatamente qual era a corrente de coletor que você tinha para cada valor de corrente de base. Né? Você pode usar simplesmente IC é igual a beta e B. Só que isso não é preciso. Essa fórmula não é precisa. O gráfico é mais preciso do que a fórmula. E antigamente se usava, hoje você não usa mais gráfico milimetrado para fazer nada, você usa um simulador se você quiser fazer alguma coisa com precisão. Né? Proteus, por exemplo. Então, essa aqui é a curva do diodo de base, né? E aqui uma correção. A tensão do diodo em condução direta ela é 0,7, mas em transistores o mais comum é 0,6 volts e não 0,7. Não que isso faça uma diferença muito grande, mas o fato é que os transistores têm a junção dos transistores é menor do que a junção de um diodo retificador. Então, normalmente, ao invés de 0,7, é mais comum ser 0,6. Não faz tanta diferença, mas só para lembrar que tem uma diferença. Né? Bom, existem dois transistores, o PNP e o NPN. Aqui está o PNP e aqui está o NPN. Por que existem dois transistores? Por que tem o NPN e o PNP? Bom, o NPN ele conduz de coletor para emissor, nessa direção. E o PNP conduz assim. Ó. Se você olhar o símbolo mostra a direção de condução, tá vendo? Olha só, a direção de condução. E, às vezes, existem vários circuitos que precisam conduzir numa direção ou precisam conduzir na outra. E nisso você pode ter o uso dos dois transistores. Um uso famoso de transistores NPN e PNP no mesmo circuito é a ponte H. Ponte H é um circuito de controle para motores. Como o motor precisa girar numa direção ou na outra direção, você tem que inverter a corrente. E aí você usa um NPN para girar numa direção e o PNP para girar na direção oposta. Então, PNP e NPN são transistores que se complementam. Né? Eles podem ser exatamente iguais, só que um para uma direção e a outra para outra direção. Polarização de um BJT. Para o transistor funcionar, ele precisa ter um diodo diretamente polarizado e o outro reverso. É isso? Então, para que você faça isso, você precisa de um circuito. O transistor não funciona sozinho, ele precisa de um circuito para ser colocado. Esse circuito vai fazer o que a gente chama de polarização, ou seja, botar um diretamente polarizado e o outro reverso. Né? Então, existem vários tipos de circuito, a gente vai só ver alguns circuitos que fazem isso. E o objetivo, além de colocar os diodos na polarização correta, ele também tem um objetivo secundário, que é escolher a faixa de operação correta. A faixa de operação é o seguinte: o transistor pode operar em 3 faixas de operação. O corte, a saturação e a região linear. O corte e a saturação é quando você cessa a corrente ou você bota a corrente no máximo. Você liga ou você desliga. Tem tudo a ver com eletrônica digital. Né? Quando o transistor está em corte ou em saturação, ele está na parte digital. Liga, desliga. E ele funciona, como a gente chama, transistor como chave. Tem tudo a ver com eletrônica digital aqui. Né? A saturação é quando você está com a corrente ligada no máximo. E o corte é a corrente desligada. O corte, né, você corta a corrente ou você satura, bota a corrente no máximo. Quando o transistor está na região linear, ele é um meio do caminho entre saturação e corte, porque o transistor é analógico. Então ele pode estar cortado ou saturado, mas ele pode estar no meio do caminho. Quando ele está no meio do caminho, você usa para amplificar sinais. Amplificador de áudio, por exemplo, amplificador de guitarra, de violão, amplificador de áudio de forma geral, de vídeo, qualquer coisa, amplificador para antena.
os transistores têm que ser colocados nessa região, que a gente chama de região linear. Como que você então descobre qual é a faixa de operação de um transistor? Você precisa calcular duas coisas: a corrente de coletor, que lógico é igual à corrente de emissor, passa praticamente igual à corrente de emissor. Então você precisa da corrente de coletor e você também precisa da tensão entre coletor e emissor. Então está aqui o transistor, né? Aqui eu tenho o emissor, aqui eu tenho o coletor e aqui eu tenho a base. Então você precisa de duas coisas para poder saber como o transistor está funcionando. Qual o valor dessa corrente que está passando aqui, que também é a corrente que vai passar pela carga, né? A carga normalmente fica aqui, né? Essa aqui é a carga. Então a corrente de coletor é a corrente de carga. E você também precisa dessa tensão aqui, a tensão de coletor para emissor. Se você tiver os dois dados, você sabe tudo sobre o circuito. Você sabe como ele está funcionando. Então, se o VCE, a tensão aqui, né, essa tensão aqui, de coletor para emissor, for próximo de zero, você está na saturação, ou seja, o transistor está conduzindo tudo que pode. Se o VCE for alto, próximo ao máximo, próximo a VCC, você está no corte, o transistor está desligado. Então o VCE varia de 0 até VCC. Se você tiver aqui, você está no corte. Se você tiver aqui, você está na região de saturação. E se você tiver aqui no meio, perto de VCC sobre 2, você está na região linear do amplificador. Então esse cara aqui é o VCE, a tensão entre esses dois pontos, tensão entre o coletor e emissor. Então a gente vai calcular essas tensões de coletor para emissor e também a corrente no coletor, porque tendo essas duas coisas, você consegue saber tudo o que está acontecendo com o transistor. Né? Então vamos lá, aqui está o transistor, não tem o circuito ainda, né, mas tem só o transistor, e você tem duas coisas que você deve saber. O transistor ele separa o circuito em duas malhas. A malha de coletor, que é essa corrente que circula aqui, e que passa por VCE, que é uma coisa que a gente precisa se calcular, e tem a malha de base, que passa por VBE. Né? VBE você tem, a gente sabe, porque VBE é a tensão de um diodo diretamente polarizado. Aqui é 0,7 ou 0,6. Né? Ou seja, ela não varia muito. Né? Se o transistor está funcionando, essa tensão aqui é sempre 0,6 ou 0,7. Você pode considerar essa fórmula aqui, IE é igual a IC mais IB, mas a que eu gosto de considerar é essa aqui. IE e IC são iguais, e a fórmula que a gente tem, IC é igual a beta IB. IB é a corrente pequena, essa aqui é a corrente pequena, e essa aqui é a corrente grande. Então a corrente grande é beta vezes maior que a corrente pequena. Beta normalmente é de 50 e 500, mais ou menos. Então, em operação normal, você tem duas malhas, malha de base, malha de coletor. A malha de base passa pelo 0,7 e a malha de coletor passa por VCE, que é o que a gente precisa calcular. Então aqui a gente tem o nosso primeiro circuito com transistor, o circuito mais simples com transistor possível. Você tem duas fontes, uma fonte chamada VBB e uma fonte chamada VCC. Então, essa fonte VBB e essa fonte VCC estão aqui para polarizar o transistor. Né? VCC cria a malha de coletor e VBB cria a malha de base. Então, se você fizer por Kirchhoff, a malha de base, você começa aqui. Essa é a malha de base, certo? Então você começa VBB, essa é a corrente IB, VBB menos IB RB, menos VBE igual a zero.
Então, esse aqui é o Kirchhoff. Aqui o Kirchhoff da malha de base, né? Se você seguir o Kirchhoff pela malha de coletor, então ele está fazendo aqui basicamente Kirchhoff, né? Se você seguir o Kirchhoff na malha de coletor, você tem VCC, né? Menos ICRC, porque essa corrente que está circulando aqui, ela é IC, né? Opa, IC, ok. Acabou apagando, né? Acabou apagando o que eu estava escrevendo, mas tudo bem. Ah, apareceu. Então, menos VCE igual a zero. Então, é o que você tem aqui, né? VCC menos ICRC menos VCE igual a zero. Então, o VBE é 0,7, 0,6 é possível, é até mais comum, e você tem essa fórmula aqui, IC igual a beta e B. Então, vamos fazer um exercício com valores. Aliás, não, desculpa, antes da gente fazer um exercício com valores, vamos dar um sentido aqui nesse circuito. Então, imagina que essa fonte aqui é um sensor. É um sensor bem pequenininho que dá uma tensãozinha pequenininha, tipo um microfone ou um sensor de presença, alguma coisa assim. Então ele dá uma tensãozinha pequenininha, então, 1 volt. Né? Além da tensão ser pequena, a corrente que ele dá é muito baixinha, porque ele é um sensor pequeno. Né? E você quer que esse sensor pequeno controle a corrente nessa carga aqui, que isso aqui é a carga. Né? Essa carga poderia ser um motor ou um alto-falante, alguma coisa maior, né? Que a carga que o sensor não é capaz de dar, de alimentar. Beleza, existe uma solução, que é usar o transistor. Por quê? Isso aqui, essa corrente, é a corrente de base, ela vai ser pequena. Mas essa corrente aqui, a corrente de coletor, ela vai ser grande. Então, na prática, o sensor pequenininho vai controlar a corrente grande que vai passar pela carga. O que a gente precisa aqui é fazer o seguinte, provavelmente é o que a gente quer. A gente quer que quando o sensor dê 1 volt, isso aqui entre em saturação, ou seja, passe a maior corrente possível. E quando o sensor estiver desligado, digamos ele vá para 0 volts, eu quero que corte. Então, basicamente, o sensor estaria controlando a corrente grande. Né? Então, vamos fazer as contas para ver se isso está funcionando. Eu botei aqui 1 volt e aqui nesse resistor eu botei 100K. 100K, 100 kΩ. Né? Aqui 3K, que é a carga. Essa aqui é a carga. Está sendo representado por um resistor, mas ele poderia ser uma outra carga qualquer. Né? Então você tem aqui a alimentação, 15 volts, esse aqui seria o sensor, né? Que está representado por uma fonte. Então, se a gente começar aqui a fazer o Kirchhoff, a gente começa a fazer o Kirchhoff, você tem aqui 1 volt menos IB RB menos VBE igual a zero. Então tá aqui, ó. VBB, 1 volt, menos IBRB menos VBE igual a zero. Você consegue calcular a corrente de base, 4 micro. E você tem o beta. Se você tem o beta e você tem a corrente de base, você tem a corrente de coletor, que é essa aqui. Essa é a corrente de coletor. Né? Se é 4 micro, você multiplica por 100, dá 400 micro. 400 micro é 0,4 miliampere. Fazendo a conta aqui por esse lado, você tem 15, né? Essa aqui é a corrente de coletor, 15 menos IC vezes 3K menos VCE igual a zero. Então tá aqui, ó, 15 menos IC vezes 3K menos VCE igual a zero, e aí você calcula o VCE, 13,8 volts. Bom, para que isso serviu? Como o VCC é 15, e o VCE poderia estar entre 0 e 15 volts,
Eu queria saturação. Então, saturação ele tinha que estar aqui perto, ó, aqui perto do zero. E aonde ele ficou? Aqui, em 13,8. Então, claramente, ele não está na posição correta. Então, essa aqui é a saturação e esse aqui é o corte. Claramente, ele está no corte, né? Ele está lá em cima, lá perto do 15. Então, esse circuito não está legal. Eu queria que quando o sensor tivesse 1 volt, eu saturasse o transistor, ou seja, o transistor botasse a corrente inteira na carga. Vamos fazer isso como? Vou reduzir o valor do RB. Eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer o problema ao contrário. Eu vou considerar o VCE aqui é 0 volts. Né? Então eu começo pela malha de coletor e boto aqui ó, o VCE 0. Aí eu chego no valor do IC, 5 mili. E aí eu divido por 100 para encontrar a corrente de base e encontro 50 micro. Bom, aí basta eu fazer a malha de base de novo, ou seja, 1 volt menos IBRB, 1 volt, essa aqui é IB, 1 volt menos IBRB menos VBE igual a zero. Então, 1 volt menos IBRB menos VBE igual a zero. Então, eu tenho o valor de IB, que é 50 micro, e aí eu descubro que o resistor precisa ser 8K. Então, se eu botar aqui 8K ohms, quando o sensor mandar 1 volt, isso aqui vai saturar, ou seja, vai mandar a maior corrente possível que esse circuito é capaz de dar. Né? Então a gente viu como colocar um transistor no corte, como colocar na saturação. Aqui então eu tenho um outro circuito possível. Ao invés de usar duas fontes, você usa uma fonte só VCC. E como que você polariza? Você tem esse resistor aqui, que vai gerar a corrente de base, né? E esse cara aqui continua sendo a carga. Então, o resistor no coletor é sempre a carga. Esse circuito aqui é chamado fonte de corrente. Por quê? Essa corrente aqui, IC, ela é fixa por esse valor IB, que é fixa por esse resistor aqui, o resistor RB. Então, se você escolhe esse resistor RB, você escolhe o valor de IB, que vezes beta, né? Isso daqui é vezes beta, dá um valor fixo de IC. Então, ele é uma fonte de corrente. Fonte de corrente é uma fonte que dá uma corrente constante. Tem duas aplicações principais de fonte de corrente. É a lâmpada LED. A lâmpada LED, o LED precisa de uma corrente fixa, sempre igual, o tempo todo. E a carga de bateria, de celular, de notebook, de carro, de qualquer coisa assim, que também é a mesma coisa. A bateria carrega melhor com uma corrente constante. Então, tem duas aplicações possíveis nesse circuito. Né? Bom, então vamos ver aqui como é que funciona esse circuito aqui. Se você começa pela malha de base, então você começa com 12 menos, então a corrente de base está aqui, né? IB, então 12 menos 240 IB menos VBE igual a zero. Então está aqui 12 menos 240 IB menos VBE, que aqui ficou com 0,7, é igual a zero. Então, nisso você calcula o IB, 47 micro. Como você tem o beta, é só multiplicar 47 vezes 50, que você tem o IC. O IC, então, é essa corrente aqui, IC, a malha de coletor. E aí, então, você começa também com 12 menos 2,2 vezes C, menos VCE, que está aqui, igual a zero. Então está aqui. Ó. E nisso você calcula o valor do VCE. Esse VCE, então, está em 6,72. O VCC é 12, né? Então você tem aqui a reguinha de 0 a 12 volts. Como você está aqui perto do centro, o centro seria 6, a gente calculou 6,72, mais ou menos aqui, né? Você está, então, no que a gente chama de região linear.
Então esse circuito aqui ele pode ser usado como amplificador. Mas se você quisesse usar ele como chave on-off, você teria que botar ou na saturação ou no corte, né? Então vamos colocar esse transistor na saturação. Vou colocar o transistor na saturação. Como? Eu vou trocar o valor de RB. Então você começa pela malha de coletor. Considere então essa tensão aqui zero. Ela tem que ser zero para você estar na saturação. Refaz e você calcula o IC de 5,5 mili e divide por beta e encontra o beta de 0,1 mili. Faz de novo a malha de base e encontra o valor de RB de 113K. Ou seja, se você reduzir de 240K para 113K, aqui você tem a saturação. Com esse resistor aqui, do 240K, você tem região linear, né? Então é interessante que o valor do resistor aqui define se você vai usar para fonte de corrente ou para amplificador. Como fonte de corrente, o ideal é que você bote na saturação para você ter a máxima corrente possível, né? Embora, lógico, você possa ter a corrente que você quiser, que é um controle, né? Uma fonte de corrente. Vamos para o nosso último circuito. A gente está aqui falando de vários diferentes circuitos que fazem polarização. Esse é o circuito com resistor de emissor. Então essa é a diferença para o circuito anterior. Ó. No circuito anterior o emissor estava direto na base, né? Esse aqui a gente botou um resistor extra. Aqui tem um resistor extra aqui, ó. Para que serve esse resistor extra? Esse resistor extra aqui, ele deixa o transistor mais estável com variações de temperatura. Então, quando o transistor esquenta, por qualquer motivo, você instalou ele perto de alguma coisa que pega sol, por exemplo, ou ele próprio esquenta porque ele dissipa energia, ou porque ele está instalado dentro de um forno, ou sei lá. Por qualquer razão, se o transistor esquenta, essa corrente de base muda muito, muito forte. E quando essa corrente de base muda, muda também a corrente de coletor e aí muda todas as contas que você estava fazendo, né? Quando você coloca esse resistor meio que reage a essa variação de temperatura, né? A razão é o seguinte: se a corrente de base aumentar, né, essa corrente aqui também aumenta, e se essa corrente aumenta, essa tensão aumenta. E essa tensão aqui desse ponto para esse ponto aqui está em oposição a essa corrente, tá vendo? Está em oposição. Então ele reage a essa variação de temperatura. Então, basicamente é isso que você precisa saber, que o resistor de emissor é usado para quando você precisa ter pouca variação de temperatura no funcionamento do transistor, ou seja, o transistor continua esquentando, só que ele não deixa de funcionar, lógico, até o limite dele queimar, né? As malhas continuam iguais, é a mesma coisa, a malha de base ela é VCC menos, aqui você tem IB, menos RB vezes IB, menos VBE, só que aqui não está ligado a zero. Então aqui você tem que ter IC, né? IC vezes RE, IC vezes RE. Então está aqui a malha de base. Se você notar, na malha de coletor, você tem VCC menos ICRC menos VCE menos ICRE. Então o ICRE, o RE, aparece nas duas malhas, né? Ele aparece nas duas malhas. Ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então isso é que dá a estabilidade, né? Você tem o mesmo valor em duas malhas. Isso é que dá a estabilidade de temperatura. Então vamos fazer aqui um exemplo com resistor de emissor. Está aqui 1K, 2K2, 430K. Mesma coisa, o objetivo é a gente basicamente. Peraí, vou voltar aqui. O objetivo então aqui é a gente
calcular o valor de VCE e o valor de IC. Né? IC é essa corrente aqui, VCE ok, e VCE. Então vamos lá, a malha de base ela é 20 menos 430 vezes IB, circula por aqui IB, menos 430 vezes IB, menos VBE, menos 1K vezes IC. Né? Então tá aqui. Ó. A partir daqui, você tem que lembrar que IC é beta e B, então você pode trocar IC por beta e B. Fazendo então as contas, você tem 40 micro de IB. Calculando IB, você tem IC, só multiplicar por beta, o beta aqui é 50. Então, você tem 2 mili de IC. Tendo IC, você faz a malha de coletor é 20, menos 2K IC, menos VCE, menos 1K IC igual a zero. E nisso você tem o VCE 14 volts. Né? Mais uma vez, aqui na nossa régua, tem 0 a 20 volts. Aqui no meio é 10. Está aqui perto de 14. Você está então também aqui na região linear, perto da metade. Né? Então a gente colocou esse circuito também na região linear. Então quando estiver perto da metade, é região linear. Quando estiver nas pontas, é desse lado aqui saturação e desse lado aqui corte. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima.